Olá, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, eu e o colunista de Veja, Augusto Nunes, vamos conversar com o jornalista e escritor Guilherme Fiuza. Fiuza, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Silvio, tudo bem, Augusto, grande prazer estar aqui com vocês. O Fiuza lançou no final do ano passado o seu primeiro livro de ficção, um romance, O Império do Oprimido. Fiuza, que é autor também de outras obras, livros, reportagens, autor de Meu Nome Não É Johnny, teve o livro do Bussunda, 3.000 Dias no Bunker. A gente vai falar sobre tudo isso, mas Fiuza, queria começar então o nosso papo fazendo aquela pergunta que ninguém fez para você até agora. Conta um pouco como é que foi a ideia de escrever esse livro, de onde veio. O livro eu li, é uma paródia, podemos dizer isso, é uma paródia da política, da história brasileira, até infelizmente eu posso dizer assim, né, porque é cheio de coisas difíceis e tristes que a gente acaba acompanhando no nosso dia a dia. E é possível identificar alguns personagens, é possível reconhecer Brasília ali. É impressão minha ou tem muitos personagens reais ali com outros nomes? Para eu não ser processado, eu não posso dizer que tem uma paródia direta, mas certamente existem ali fusões de personagens, né, referências a tipos, né? Tesoureiros, por exemplo, né? Se a gente puder, essa figura se a gente puder adotar o genérico, não conhecida os na tesoureiros política brasileira. Andaram muito em voga, né, ultimamente e tal, com problemas com a polícia. Então, o livro traz essas figuras, né? Traz evocação a essas figuras e tal. De fato, dá para você reconhecer situações e escândalos também, né? A ideia de escrever surgiu de uma maneira meio acidentada até, porque as minhas histórias reais que eu contei, elas não são romanceadas, elas são biografias, inclusive, algumas, mas eu sempre, de alguma maneira, meio sem querer, extraí a novela. A história do Bussunda, por exemplo, né? Você vê qual é a novela que tem dentro dessa vida real. Isso para... Né, eu estava conversando com o Augusto antes da gente entrar, né? A dramaturgia, né? Para você contar a história, contar a novela de uma maneira que você não apenas esteja trazendo uma história, mas você esteja trazendo entretenimento, né? Então, por conta disso, eu tinha uma sinopse, uma história que era até para cinema, e aí surgiu o convite da editora Planeta para escrever primeiro a biografia de um personagem que eu não quis fazer e depois sugeriram um livro de ficção que tivesse como pano de fundo o contexto atual, político atual. E o contexto político atual, quer dizer, para mim e também para os editores da Planeta, naquele momento, era uma espécie de uma ilha da fantasia, ao contrário, né, onde as pessoas, de repente, não só no Brasil, diga-se, mas as pessoas começaram a se pendurar em premissas erradas, né? Premissas que parecem corretas, mas que não são verdadeiras. E o correto passou a bastar e a verdade foi desaparecendo. Então, esse seria mais ou menos o enunciado e, a partir daí, saiu O Império do Oprimido, que é um título já bastante irônico, né? Guilherme, você escreve... Aliás, eu deveria me declarar sobre suspeição a te entrevistar, porque nós somos amigos há muito tempo. Não, eu sou seu fã. Vamos colocar as coisas no seu lugar. Mas eu digo, você a ideia de convidar o Augusto foi justamente essa. Que surgem algumas histórias aqui no meio do programa. Tem um texto brilhante. Antigas. Você nota diferenças, ou há diferenças, quando você escreve ficção ou quando você escreve tuas crônicas, por exemplo? Você nota? Sim. É diferente escrever uma coisa e escrever outra? Diferente. Como é que é essa bastante diferença? Diferente. O espírito do cronista, o articulista e tal, isso eu costumo dizer que é a minha vida dura. Porque a realidade brasileira, nesse aspecto, inclusive, que a gente estava comentando, ela se tornou muito irritante, né? Quando você está diante de uma realidade em que a impostura prevalece toda hora, né? Pessoas até que você gosta, que você respeita, que são próximas de você, de repente aparecem com um credo tolo, infantil, isso é irritante, né? Então, eu acho que o colunista ele é mais... ele usa o sarcasmo, a ironia também, mas de uma maneira um pouco mais agressiva. Acho que nunca comprei briga, nunca busquei polemizar com ninguém, mas tem uma agressividade através do sarcasmo, né? E o romancista, o escritor, não.
Aí a minha vida boa, que eu digo, a vida dura lá, a vida boa é prosear, né? Porque aí você desenvolve os personagens, você pode até estar parodiando, como em alguns casos pode ser o caso, mas você está desenvolvendo a sua escrita de uma maneira mais livre, né? Quer dizer, sem ter que alinhavar tanto a realidade, sem ter que julgar esse tipo de coisa, né? Você gosta mais de escrever ficção? Agora. Muito mais, assim. É mais agradável. Né? Você é um colunista e a gente sente no seu texto, né? Eu nunca li um texto seu que não fosse contundente. Né? Os seus textos vêm com uma pegada muito forte. E é claro que isso vem, né? Se você fosse um cara satisfeito e acomodado com a realidade, não tem como você fazer uma crônica impactante, né? Você não consegue se inventar como um colunista contundente, você tem que sentir aquilo, né? E eu acho que quem acaba ocupando um espaço é quem sente e solta aquilo com aquele impacto, né? Então, eu acho duro passar por esses sentimentos, assim. A gente tem esse ofício e tal, mas acho que ultimamente a realidade ficou tão hipócrita, né? Assim, outro dia estávamos vendo aí o Lula inaugurando, né, entre aspas, a transposição do Rio-São Francisco. Gente, isso em qualquer comunidade, sociedade ajuizada, que tenha vergonha na cara, isso seria impossível, né? Ninguém toleraria uma situação como essa, porque é uma afronta, né? E somos bem-humorados, né? As pessoas não sabem disso. Eu sei que você é bem-humorado, eu sou bem-humorado, Silvio também, mas a gente só pode escrever nesse tom. Mas eu acho que isso se vê no texto, né? Eu vejo no teu texto, né? Porque vem a ironia é uma faca, né? Então, tudo bem, mas você vê que veio através do humor, porque se não tiver o humor, aí você vira um pregador, né? É isso aí, coisa que eles não têm, né? Não tem humor nenhum. A crítica mais contundente vem do humor, né? Eu já ouvi, inclusive, você comentando isso em uma outra entrevista. Agora, Guilherme, por exemplo, O Meu Nome Não é Johnny, foi um tremendo sucesso no cinema, 3.000 dias no bunker. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mostrar o trailer também, está sendo filmado, mas eu li, não me recordo agora numa nota num jornal ou site, que O Império do Oprimido também vai virar filme. O livro facilmente é um roteiro de filme, é isso mesmo? Já está encaminhado para o cinema? Exatamente. Ele até nasceu como uma sinopse, né? Que eu tinha uma ideia, assim, eu queria trazer um pouco de quase realismo fantástico, porque é isso que a gente está dizendo, né? Se você vai muito ao pé da letra, você vira um pregador, você fica chato, você fica ranzinza, né? Então, você não aguentaria ler há décadas o texto delicioso do Augusto Nunes. A gente falou que ia aqui, enfim, trocar agrados e estamos cumprindo. Mas você não conseguiria... Minha estratégia deu certo. Então. Deu certo. Você não conseguiria ser freguês dos textos do Augusto se não tivesse ali esse componente, né? Quer dizer, do cara que olha a realidade de esguelha, do cara que faz uma crítica inteligente. Você vê que ele riu antes de escrever, né? É um negócio que ele está ultrajado, mas ele riu antes de escrever. E, então, no caso aqui do Império do Oprimido, eu queria trazer uma coisa que viesse assim, costeando a realidade. E eu criei uma personagem que é uma burguesa, né? Porque se você vai direto no caricato, um demagogo de esquerda, suposto de esquerda, né? Porque ainda tem isso, né? Eu acho que a gente vive uma época em que é uma esquerda entre aspas. Não existe esquerda no Brasil, né? Não existe esquerda de verdade, porque a esquerda é uma doutrina, né? Tem coisas lá que são respeitáveis e tal. Não tem esquerda nenhuma no Brasil. Você tem proselitismo, você tem aproveitador, parasita. É isso que você tem no Brasil, só. Então eu pensei, bom, vou trazer uma personagem oprimida pelo mundo burguês, uma filha de aristocratas, e, de fato, a família burguesa dela é asfixiante para ela, o que é um efeito colateral também do mundo burguês, rico, material, não sei o quê. E ela vira uma Alice no País das Maravilhas. Ela rompe com a família e vai tentar descobrir onde está o bem. E onde é que ela vai parar?
numa ONG. No reino das ONGs. Ela é levada pela boa fé mesmo. Pela boa fé, ela é uma quer pessoa com a acreditar. índole, o espírito justo e tal. E aí, sim, começa a paródia, né? Ela vai parar, acaba de ser eleito um presidente, primeiro presidente de origem pobre no país. Ela acredita, como muitos brasileiros respeitáveis acreditaram, né? Eu até, na transição ali, eu achei que podia dar pé, porque foi uma transição muito bem feita. Torci para aquilo dela. Né? Você tinha ali o Pedro Malan trabalhando com o Antônio Palocci em alto nível, e o Antônio Palocci inicialmente foi um excelente ministro da Fazenda. Ué. Então, né, nós podíamos ter sido muito felizes a partir dali, mas aí entrou todo esse componente demagógico, hipócrita, medíocre, né, que aí vai fazendo com que tudo desmorone. Então, a história vai passando por aí, e eu acho que esse personagem, sempre achei que esse personagem era muito cinematográfico, porque, na verdade, você tem, é como uma Alice no País das Maravilhas mesmo, né? Quer dizer, é uma pessoa pura ideologicamente, né? Não que ela seja uma pessoa pura, mas ela não está envenenada por nenhum credo, por nenhum partido e tal. Então, essas coisas que são imposturas, mas não são vistas como tal, né, pela imensa maioria das pessoas, o leitor vai acompanhando com o olhar virgem dessa personagem. E ele vai entendendo por que aquilo é impostura, por que aquilo é demagógico. É mais ou menos isso. Agora, Guilherme, você mencionou um fenômeno que realmente me intriga há muito tempo, eu não sei como explicar, que é encontrar pessoas que a gente sabe que pensam, sabe que são inteligentes, e eu tenho a sensação de que eu estou naquele filme que foi já refilmado, teve várias montagens, mas se eu não estou enganado, a última versão que eu vi é Invasores de Corpos, uma coisa dessa, que entra um vegetal qualquer e a pessoa fica diferente. A que você atribui o fato de pessoas que nós conhecemos, jornalistas inteligentes, ficarem completamente cegos diante do que para nós é uma evidência só? Por exemplo, assim, roubaram, roubo, né? Não tem outro nome, são amorais. A que você atribui? Eles não enxergam? Como é que você consegue explicar esse fenômeno? Eu só fico intrigado. Acho que não consigo, mas tenho algumas suspeitas, assim, né? O lastro, o aval de alguém supostamente consciente e altruísta, o aval moral é muito forte, né? Então, assim, no trabalho, no amor, na família, etc. e tal, você ter um certo rótulo, né? Não sei como chamar isso, quer dizer, um certo salvo-conduto de uma pessoa que não é egoísta, né? É socialmente preocupada. Isso esquerda. Que pode ser de se esquerda. Apresenta como esquerda. Muitas pessoas, quando se apresentam de esquerda, como diz o Cláudio Manuel, do Cacete e Planeta, né? Se você, né, na escola, por exemplo, na universidade, você diz que é de esquerda, você está com a vida resolvida. Se você diz que não é de esquerda, você vai ter que passar o resto da vida explicando aquilo. Exatamente. Isso é só uma alegoria que ele faz sobre os rótulos, né? Porque esses rótulos eles não querem dizer nada em si mesmos, a princípio, né? Então, a impressão que eu tenho, inclusive a minha personagem, a Luana Maxwell, ela trilha esse caminho, que é o seguinte, é um mundo onde as pessoas buscam ser aceitas por determinadas panelas. São muitas, né? O Brasil a maior indústria brasileira é a de panelas, né? Assim, em segundo lugar de mortadela, né? Mas em primeiro lugar de panela. E você precisa pertencer, e para você pertencer a uma dessas panelas, o nome já diz, quer dizer, se fosse uma comunidade, se fosse uma associação, se fosse qualquer coisa saudável, tá, mas panela já diz, não é saudável, né? A panela é um lugar que é um clubinho, isso aí, no mau sentido, perfeito, que você tenta pertencer para você ter aquele aval. Então, você é um artista ou mesmo um jornalista e tal. Cara, eu não quero ter trabalho, entendeu, de ficar discutindo política.
né? Então você adere a uma dessas bandeiras que são aceitáveis, né? Por exemplo, você é a favor do Barack Obama, incondicionalmente. O presidente americano negro do Partido Democrata, acabou a discussão, meu amigo, não tem mais conversa. Ah, não, você vai discutir nuances, erros, demagogia. Você começa a ter problema. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz antes de começar a governar praticamente, como é isso, não sei o que, você está ferrado, que são coisas que nós fazemos, porque nós somos... nós não, talvez não tenhamos esse poder de digerir esse tipo de artifício. Então, Perfeito. A gente tem que botar Quer dizer, fora. é mais cômoda a vida, né? Do intelectual, do trabalhador intelectual, que vai seguindo esse rebanho e tal. Para mim, não há um exemplo mais espetacular do que o Vargas Llosa. Sim. Cara que apoiou a Revolução Cubana, defendeu, tal, e foi vendo o que acontecia e foi mostrando e tal. Recentemente, quase impediram o Vargas Llosa de participar de um congresso de escritores na Argentina. Agora, quer dizer, ele paga o preço esse preço que ele paga é por contar a verdade. Ele foi lúcido o tempo todo. Um homem corajoso, lúcido. Absolutamente honesto. Você vê no Brasil, né? Assim, porque esse negócio, esse jogo de xadrez do estigma, é assim, né? Quer dizer, você começa a defender uma ideia que é verdadeira, mas que toca em algum totem desses aí, eles já jogam um carimbo em você. Você é neoliberal, você é egoísta, você é reacionário, qualquer coisa assim. Eu dou um exemplo para acrescentar o seu exemplo do Fernando Gabeira. Exatamente. Que aí, assim, é bom porque o Vargas Llosa é um escritor que ainda é visto como um cara de direita, ou de alguma maneira assim. O Gabeira não dá para você dizer que é de direita. Não, absolutamente. Não dá. A trajetória e o Gabeira de vida fez dele. toda a revisão das bandeiras da esquerda, toda, né? O Gabeira, ultimamente, ele escreve, né, tem feito uma crítica sóbria, absolutamente sóbria, de todo esse falso progressismo do PT, da Lula, do Lula, da Dilma, e até do PSOL, seja o que for. Quer dizer, tudo que é demagógico não se sustenta ali no ideário do Fernando Gabeira. Esse é o cara mais corajoso, porque ele não é mais político agora, mas até anteontem ele era. Então ele estava pondo em risco a carreira dele, porque ele sabia que ele tinha um eleitorado de esquerda. Claro. E ele quase foi eleito prefeito do Rio de Janeiro porque justamente ele ultrapassou esse curral. Eu conheço o Gabeira pessoalmente e sei que ele, como homem, não tem a menor possibilidade dele compactuar com uma enganação qualquer dessa. O Gabeira é bonzinho, é doce, não sei o quê, mas ele é brabo. E ele é irritado. E quando ele vê uma impostura assim, ele não aguenta. Severino Cavalcante. Ele é um cara que desafiou o Severino. Severino Cavalcante. E mais, ele é patrulhado pela extrema-direita também, que não perdoa. Não, ainda é comunista, sequestrou o embaixador. Ele enfrenta a dupla. O negócio dos costumes, né? Ele defendeu quase antes da imensa maioria das pessoas o direito ao homossexualismo, né? E foi patrulhado violentamente pelo outro lado e tal. Inclusive, quando era deputado, eu sei porque acompanhei o mandato dele, ele, nas votações, quando ele votou, inclusive, a favor da privatização da telefonia, que é uma coisa que levou à loucura a bússola da esquerda, porque o Gabeira, que vinha da esquerda, é uma privatização é o demônio, né? Só que o que o Gabeira enxergava? Que ia melhorar a vida do povo. E a esquerda não diz que quer melhorar a vida do povo. Então, ele foi coerente com ele mesmo, né? Foi honesto, teve espírito público e tal, e aguentou isso, porque aí você imagina o lobby dentro da Câmara dos Deputados. Os caras usavam esse negócio de homossexualismo, né, para tentar estigmatizar. Exatamente. O Gabeira aguentou isso tudo com pele grossa, casca dura e foi em frente. Mas não são, né, esses dois exemplos que nós trouxemos não são os mais comuns, infelizmente. Deixa eu correr com o tempo, senão não dá tempo da gente passar por todos os assuntos, porque eu disse que a gente ia comentar também sobre um outro livro teu, 3.000 Dias no Bunker, que está sendo filmado. A gente falou isso na abertura do programa. Tem data de estreia, né?
O trailer acaba de ser divulgado, vamos dizer assim. O filme vai chamar Real, o plano por trás da história. E então eu queria mostrar o trailer e na sequência o Fiuza comenta um pouquinho. Acompanhe. Senhor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? A inflação atinge esse mês seu nível mais elevado. Um novo plano para conter a inflação. Como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Gustavo, você reprovou a turma inteira na prova final. Fernando Henrique, o povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Você sabia que o Gustavo era o cara mais competitivo da turma? Imagina, mas não tem problema nenhum. O que é? Tá cansado do mundo acadêmico? Você acha que eu sou um filho da puta? Eu não me formei em primeiro lugar da turma pra ficar anos corrigindo prova de aluno comunista. Hello. Você foi o melhor aluno que eu tive. Fernando Henrique quer você na equipe. Ele chamou só a nata da economia brasileira. Entrar pro governo a uma altura dessa é dar um tiro no pé. Eu fui chamado pelo Fernando Henrique. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília. Não há limites para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. Duas moedas ao mesmo tempo no mercado, por que o povo iria acreditar nisso? Essa ideia é linda, mas utópica. Há um jeito. Cadê o plano? O Itamar quer o plano para já. A moeda nova pode ser criada por etapas. Preços e salários por URV. Todo mundo vai querer converter para uma nova moeda. O que você acha do plano? Eu acho que não funciona. Deputado, esse plano estabelece um nível. Você quem é? Só que uma democracia com menos de 10 anos que nem o Brasil, alguém dá um peteleca aí, daqui a pouco derruba tudo, igual um castelo de areia. Se a gente não intervir agora, o real vai virar pó antes de entrar no mercado. São milhares de investidores na jogada. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. Vou precisar de você, Renato. Eu não vou desvalorizar minha moeda. Eu não vou desvalorizar minha moeda. O real é a moeda do povo. Amanhã um novo plano vai ser introduzido. O real, remarcador de preços que os senhores também conhecem, vai ser extinta! Muito bem, esse foi o trailer de Real. O plano por trás da história é do diretor Rodrigo Bittencourt, né, Fiuza? Pelo que deu para entender, deu para sacar mais ou menos ali, o Gustavo Franco é o protagonista, né? Conta um pouquinho aí do que você sabe do filme, né? Como é que foi o roteiro. O livro surgiu de uma tentativa minha de contar um período da história que eu acho que foi revolucionário e nos meus momentos mais mal criados de cronista, eu digo que foi a última coisa séria feita no Brasil, o Plano Real. Foi uma concertação grande, né? Difícil de fazer e que, de alguma maneira, só foi possível porque o país estava em ruínas naquele momento, né? Pós-impeachment do Collor, tinha tido o escândalo dos anões, estava hiperinflação. Então, de fato, as forças da reação também estavam desmobilizadas. E aí abriu-se um espaço no meio da ruína para esse bunker, né? Você chegou a cobrir o lançamento do plano, Guilherme? Não, né? Não, eu me interessei. Você já trabalhava como jornalista? Eu trabalhava como jornalista, mas não trabalhava nessa área ainda. Depois eu trabalhei como editor adjunto de política do Globo durante a execução do plano, mas não cheguei a cobrir como repórter. E para escrever o livro é que você foi fazer a reportagem. Exatamente. Aí eu fui fazer bastante reportagem, de novo, para transformar numa novela real, né? E aí entra a questão da escolha do protagonista, que na época muita gente perguntou por que o Gustavo Franco, né? Que coisa parcial
a visão jornalística, né? Que coisa parcial. Porque esse personagem, ele era o mais importante? Eu digo, não era o mais importante. Ele foi ministro da Fazenda, não foi ministro da Fazenda, ele não era o Fernando Henrique, mas então por que você escolheu o Gustavo Franco? Eu disse, porque eu quis. Né? Porque a história é minha. Então, assim, aqui entre nós, eu escolhi porque era o personagem, na minha visão, mais dramático, mais arrojado, de personalidade mais interessante e até, eventualmente, mais contraditório, de temperamento e tal. E um dos mais jovens, o cara que sentiu Brasília e governo assim em cima dos ombros, talvez como nenhum outro. E isso é uma escolha de dramaturgia, não é uma escolha jornalística, né? Então, por isso, o Gustavo é o protagonista e eu acho que o que a gente tem, quer dizer, o filme é uma adaptação, o filme fica sempre um pouco mais superficial, mas, ao mesmo tempo, é mais eloquente ao trazer em imagens, né, aquelas situações que o livro tenta trazer. O que é o cara chegando num governo, com o país inteiro em cima dele, querendo um plano, e ele vendo que os meios dele são parcos, né, que as condições de trabalho são péssimas, são aviltantes. Ele acha que vai chegar no poder, até o título do capítulo é esse, é isso o poder, né? Então, é muito revolucionário, é uma guerrilha que eles montam lá para fazer o plano. E eu acho que a gente está numa época de guerra de narrativas muito pobres, né? Como falávamos antes, muito demagógicas, né? Muito calcadas em rótulos e tal. Isso é uma história real, né? Sem querer fazer trocadilho com o nome do plano. Ah, mas é a favor do PSDB? Eu digo para vocês, não é a favor do PSDB. Conta a realidade. É a história de um plano econômico feito por gente preparada para isso e com o espírito público para fazer isso, né? O Fernando Henrique era do PSDB, mas no partido havia resistência ao plano. E algumas resistências até eleitoreiras. Então, assim... O Serra era contra o plano, não é? Se eu não me engano, o Serra... Não tinha simpatia. Não tinha simpatia. O próprio Covas, que foi, no final, quem deu o aval, admitia que não compreendia como aquilo poderia solucionar a situação do Brasil. Então, o Augusto sempre fala isso, né? Assim, nós que queremos falar a verdade, a gente procura a verdade, né? Nós não estamos interessados em siglas, nós não somos filiados a ninguém, né? A gente quer achar um caminho bom, virtuoso, que melhora a vida do país. Essa é uma história, eu acho que tem esse tipo de virtude. Deixa eu pegar, então, o gancho. Vamos lá, Augusto. Uma coisa rapidinha. Na época do plano, do lançamento do plano, eu trabalhava na Zero Hora e fui conversar com o Fernando Henrique sobre o plano. Ele era ministro. E estava no apartamento e esse pessoal do Real estava reunido num quarto qualquer, numa sala. Aí telefona o Itamar. O Fernando Henrique atendeu. Ah, tá. Desconversou, e falou, pô, o Itamar é chato, rapaz. É a terceira vez que ele me telefona querendo saber o que é essa URV. E eu também não sei. Muito bom. O Fernando Henrique, ele escolheu uma grande equipe, exatamente, um grande momento, né, de lucidez. Ele não entendia de economia, pegou os melhores, fizeram isso. Desculpa. Não, vamos lá. É que papo bom passa rápido, né? Eu já está batendo a nossa meia hora. Eu queria, então, só pegar aí uma última ideia contigo e depois passo para o Augusto fazer uma última intervenção. Mas aí, em tempos de Lava Jato, onde você tem lá a lista do Janot com 80 e tantos nomes, todo dia a gente abre o jornal, tem de tudo, desde do mantra, todas as doações foram declaradas, até gente que cometeu crime claramente de corrupção, uma série de políticos presos, todos os partidos de A a Z, o Lula com suas bravatas agora dizendo que é o pai do Rio São Francisco, dizendo que os opositores devem rezar para que ele não volte. Nesse cenário embaralhadíssimo, o que você pensa para 2018? Que eleição a gente vai ter, né? A gente está, infelizmente, de novo numa neblina danada, né? Tentando aqui mostrar as coisas como elas são. E, vamos dizer, as listas do Janot, elas vêm muito para confundir, né? Porque é o seguinte, o imperativo hoje, né, dessa narrativa que foi hegemônica por 13 anos e destruiu o país, o imperativo é você dizer que é todo mundo igual. A saída, a salvação da lavoura é você dizer corrupção é cultural, está lá o ex-ministro da Justiça dizendo isso, e o próprio Janot, na cartinha para os procuradores, está dizendo isso. Corrupção é cultural, porque é o Lula e o Aécio.
não são iguais. Não são iguais. Nós estamos falando de uma organização criminosa que assaltou o Estado como nenhuma outra, desde o Mensalão, né? O Mensalão já era um duto do Estado para o partido, uma corrupção sistemática ali, um sistema de corrupção, como jamais havia sido feito. E o Petrolão é um escândalo gigantesco que existiu por quê? Por causa do império do oprimido, por causa da lenda coitada, porque todos ficam bem na foto se associarem a quem supostamente defende os fracos. Mas quem defende os fracos está destruindo os fracos, na verdade. Nós estamos vendo agora com a recessão, etc., com esse escândalo. Então, assim, o importante, eu acho, para 2018 é clarear essa narrativa para mostrar o seguinte, olha, o cara levou, não sei o quê, um caixador de empreiteiro para a campanha, pune todo mundo, PSDB, PMDB e tal. Agora, vamos mostrar o que foi, né? A Lava Jato, qual é o objeto da Lava Jato, né? É esse escândalo do Petrolão, especialmente, e todas as suas ramificações. O Lula é réu por tráfico internacional de influência, usando o BNDES e o Odebrecht para desviar recursos. Recursos de altíssima monta. Eu pergunto, né, quantos na lista do Janot estão dentro desse tipo de estrutura criminosa? São os afiliados dessa escola do PT. E quem do PMDB, eventualmente, né, se você descobrir que o Temer estava implicado nesse escândalo, fora Temer. Agora, aparentemente não estava, né? Então, enquanto não está, é isso, é o núcleo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, sua preposta, né, que durante 13 anos fizeram o governo da Lava Jato, né? Esse nível de corrupção, ele é absolutamente diferente de todas essas outras coisas. Então, acho que a chave é essa, quer dizer, não são todos iguais, não, né? Porque isso é muito bom para o Lula ir lá inaugurar o São Francisco. Você vê, o Lula, a transposição do São Francisco é uma obra faraônica que o governo do Lula não entregou e sob cujo governo houve uma sequência enorme de fraudes e de corrupção naquela obra. Então, ele aparece como o pai daquela estrutura e as pessoas já estão esquecidas, né, do que foi o governo dele. É isso que não pode ser esquecido. Eu até fiz um comentário sobre isso agora há pouco, no Minuto, dizendo isso aí. É o pai, sim. É só olhar a criança e ver as marcas de nascença, claro que é o pai. Contrato superfaturado, desvio de dinheiro, atraso no cronograma. É o pai, a cara do pai. Muito bem. Infelizmente o tempo acabou. O papo está ótimo, né? A gente podia ficar aqui conversando por mais meia hora, mas a gente já estourou o tempo. Então, queria agradecer mais uma vez aí a presença do Guilherme Fiuza, autor de O Império do Oprimido, pela editora Planeta. Fiuza, muito obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado a você. Muito obrigado, Silvio. É uma honra estar aqui no estúdio novo da TVeja. Muito sucesso para vocês. Volte mais vezes. Um maior prazer. O nosso programa termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais.